Resumo de Apocalipse 26 de setembro, inscreva-se e deixe o seu like. Laude comenta que a polícia de Ricardo levou toda a comida da casa de Guto, e agora está faltando. Celeste sugere conseguir mais, e o pastor questiona se é roubo. Ela chama de apropriação social. O pastor diz que todos vão revezar, e quando faltar comida terão que caçar. Natália veta armas de fogo, e Guido se oferece para buscar notícias, mas o pastor prefere que Natália vá. Zoe pergunta por Benjamin, e Susana comenta sobre a mentira inventada por Ricardo. Zoe diz que nunca beijaria um covarde como ele. Elas concluem que o show foi para encobrir a verdade. Benjamin pode ter escapado da Nova Babilônia. Susana fica em dúvida. André vê no computador que Benjamin está sendo procurado e fica chocado, especialmente ao ver a foto de Brenda. Benjamin se despede de César, que promete encontrar Zoe e Davi. Gideão e Tamar se despedem de Noa. Ricardo se irrita por não ter as imagens do invasor. Stephanie pergunta sobre os rebeldes, e Melina diz que Brenda apagou tudo. Ricardo, furioso, ameaça Greta, mas Adriano tenta defendê-la. Ricardo cala, lembrando que ele é o líder supremo. Uri e Dylan chegam para trabalhar e são pressionados pela polícia de Ricardo a verificarem suas marcas. Uri tenta se esquivar, mas o soldado avisa que terá que relatar a recusa aos superiores. Uri comenta que vão precisar dele para desviar o asteroide. Ariela informa Ricardo que Uri está no segundo dia recusando a marca, justificando com a urgência da sonda. Ricardo comenta que é mais um Goodman causando problema. Alan defende o irmão, dizendo que ele só se importa com ciência e que logo aceitará a marca. Ariela relata que Uri tentou impedir que os soldados levassem uma Bíblia escondida em seu apartamento. Ricardo questiona se Uri está mudando. Alan explica que era uma Bíblia de capa branca, lembrança de Monique, e que Uri foi afetado pelo desaparecimento dela. Ricardo pergunta a Ariela se Uri é indispensável para o lançamento da sonda, e ela confirma que ele é a melhor chance. Ricardo decide não interferir por enquanto, mas sugere usá-lo depois, e Stephanie propõe usar os cientistas para atrair Benjamin. Hannah expressa preocupação sobre a missão ser perigosa, sugerindo esperar anoitecer, mas Shatira insiste que os remédios estão acabando e que precisam agir. Eles se deparam com os soldados de Ricardo e o tiroteio começa. Adriano elogia o sorriso de Débora, mas logo sugere que ela esconde quem realmente é. Débora o acusa de chamá-la de hipócrita. Adriano comenta que ela parece mais leve, insinuando que está apaixonada. Débora responde que não tem coração, pois ele foi arrancado. Ariela diz a Ricardo que o pai de André se recusa a entregar Zoe, apesar de já ter apanhado. Ricardo ordena uma videoconferência com André para testar os laços familiares e propõe um novo plano. Stephanie sugere uma solução para o problema. No tiroteio, Hannah percebe que estão em menor número, mas Shatira se recusa a recuar. Ela ordena que Hannah lhe dê cobertura. Depois de ultrapassarem, Hannah percebe que Shatira foi atingida. Shatira pede que a deixem, mas Hannah se recusa e insiste em levá-la ao acampamento. Dudu e outros invadem a casa do pastor Jonas. Ângela, irritada, pergunta o motivo, e ele responde que agora eles podem entrar onde quiserem. Ela questiona se ele não estava preso, e Dudu diz que são novos tempos. Ele pergunta por Jonas, mas Ângela diz que não sabe. Ele questiona sobre Natália, e Ângela explica que elas se separaram porque Natália não aceitou a marca. Dudu confirma que Ângela tem a marca, e ela afirma que não é uma rebelde, mandando-os embora. Dudu comenta que fugiram como ratos, e André avisa que Ricardo não vai gostar disso, já que todos na vila têm a marca. Dudu afirma que os rebeldes estão se preparando há tempos e que vão precisar continuar pressionando o pai dele. André fica revoltado por não reconhecê-lo mais como pai. Vitório pergunta quanto tempo Felipe vai aguentar, e Susana confia que ele não vai ceder. Natália, porém, duvida e menciona a irmã de Susana. Zoe defende Susana e Natália se desculpa. Zoe também confia no tio, enquanto Guido observa de longe. Natália afirma que todas as hipóteses devem ser consideradas, e o pastor Jonas lembra que é preciso desconfiar de todos. Natália sugere um plano B caso o esconderijo seja descoberto, e o pastor Jonas continua desconfiando de Guido. Stephanie comenta que muitos admiram aquele que morreu na cruz, mas ela se identifica mais com os apóstolos. Ricardo pergunta se Stephanie tem uma solução. Ele diz que Felipe deve ser levado ao limite e se tornar um exemplo de martírio para seu grupo, em um show de horrores transmitido mundialmente. Ricardo elogia a ideia, chamando-a de genial. Ricardo diz a André que se surpreende com sua falta de competência. Ele comenta sobre a lealdade de André a seu Deus,
mas lembra que Felipe é seu pai e que entende se houver uma barreira emocional. Porém, ele deixa claro que vai tirar de Felipe o que precisam. André insiste que o pai vai falar, mas Ricardo diz que não podem esperar e que André será afastado do caso. Ricardo então revela um plano que André deve seguir à risca. Stella lamenta ter perdido o hospital, a irmã, o sobrinho e Felipe, desejando apenas uma vida normal. Thalita lembra que não há mais escolhas, sugerindo que Stella aceite a marca e volte ao hospital. Stella se surpreende com a fé de Thalita, que a convida a acompanhá-la. Isabela chega a Goodman e pede para falar com Greta. Ela menciona que Greta sabe lutar e se defender, e pergunta se Greta pode ensinar o que sabe. Greta, confusa, aceita o pedido sem entender o motivo. Débora e Alan estão se beijando diante da imagem de Ricardo. Alan explica que foi enviado para Nova York por Ricardo. Débora se preocupa com a separação, mas Alan diz que é uma missão importante, pois seu irmão está causando problemas enquanto tenta salvar o planeta. Ele vai ficar até o lançamento da sonda para desviar o asteroide, e Débora pergunta se ele acredita que essa ameaça espacial pode destruir tudo. Alan assegura que a agência espacial está cuidando disso. Isabela pergunta novamente se Greta vai ensiná-la, e Greta confirma que nunca recusaria. Isabela então a confronta sobre não ter recusado deitar-se com seu marido. Greta, surpresa, pergunta a qual das perguntas Isabela está se referindo. Isabela avisa que encontrará Greta mais tarde para ver do que ela é capaz. Ricardo pergunta a André se ele realmente entendeu o que precisa fazer com o pai. André diz que mal pode esperar para provar sua lealdade a Ricardo. André comenta que viu a foto de Benjamin no setor de procurados, e pergunta ele não aceitou a marca. Ricardo ironiza, dizendo que ele acha que nasceu como super-herói. André então questiona sobre a verdade, e Ricardo admite que Benjamin fugiu, mas inventou uma história para enganar o povo. Ele ordena silêncio sobre o assunto, e André pergunta o que Brenda fez. Ricardo diz que foi ela quem soltou o prisioneiro. Celeste diz a Chico que o beijo deles foi um erro. Chico responde que para ele foi ótimo e confessa que a ama. Celeste pede que ele não confunda as coisas, dizendo que também o ama, mas como amigo. Eles se abraçam e, apesar da conversa, acabam se beijando novamente. Tamar está cortando legumes para a sopa, e Marta pergunta por que ela faz daquele jeito. Tamar responde que fica mais saboroso assim. Marta tenta descobrir os segredos da receita, mas disfarça, enquanto Osiel e Gideon observam a conversa. Osiel comenta com Gideon que sentia saudade dele e pede que ele não conte a Marta, mas acha a sopa de Tamar muito melhor. Gideon ri, lembrando que sempre inventavam desculpas para não ir à casa de Osiel. Eles acabam rindo juntos da situação. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima!